A gente não pode esquecer nunca o Deus que a gente serve. O Deus que a gente serve é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro e não é limitado. Por isso eu quero pedir a você nessa noite, que seja lá o que você tenha de necessidade, seja lá o que você carregue hoje no seu coração, eu gostaria que você pensasse sobre isso e colocasse diante de Deus, por um só motivo: creia no impossível, porque se creres verás a glória de Deus. Amém? O meu papel aqui, além de pastorear você, é garantir que a gente está ensinando o Evangelho como ele é. Então eu quero dizer, se você faz parte da comunidade bíblica Logos, não quero ser pretensioso, mas quero dizer que você está num lugar, de fato, que preza pelo Evangelho do reino como ele é, sem balela e sem barganha, porque Deus não precisa de barganha, ninguém faz troca com Deus, ninguém faz meio termo com Deus. Eu não vou fazer isso para Deus me abençoar. Você é abençoado e ponto final. O que você faz é em gratidão ao que Ele já tem feito por você. E se Deus nunca fizer um sinal de milagre na sua vida, Ele sempre vai continuar sendo Deus, porque Ele não tem que fazer nada para ser Deus, Ele é Deus. Amém? Vamos fazer o seguinte: baixa sua cabeça, eu quero fazer uma oração para a gente começar a mensagem hoje e deixar o Espírito Santo fluir. Pai, fala conosco nessa noite, traz a nós a revelação clara do que o Senhor deseja falar. Abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos e a nossa mente, e não queremos perder absolutamente nada do que o Senhor tem para revelar para nós. Portanto, Espírito Santo, fale, porque o teu servo e os teus servos aqui te ouvem em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Na nossa série, como aprendendo a praticar a fé, a mensagem de hoje, se você não assistiu a última, eu te aconselho a entrar no nosso canal de YouTube e assistir a última mensagem, no caso a primeira mensagem da série, para que você acompanhe conosco. Mas hoje eu quero começar lendo no Evangelho de João. Se você puder abrir a Bíblia, seria muito interessante todos nós acompanharmos ponto a ponto. No Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. O tema da mensagem de hoje é a cultura da fé. A cultura da fé. Nós queremos falar sobre como que se desenvolve a cultura da fé. Eu quero convidar você a ler comigo Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 entradas. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que me ajude quando a água é agitada, que me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Vamos falar sobre a cultura da fé, entender como que a fé se desenvolve e como que a gente pode viver a fé como cultura. O primeiro cenário que nós vamos experimentar é o cenário em que Jesus gera no homem a mentalidade do reino, isso é, a mentalidade da fé, segundo ele cria, da maneira que ele cria. E eu quero começar esse texto focado no versículo 9, para que a gente entenda. O versículo 9 diz: Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era
sábado. Sábado, para um bom judeu, na época da lei, trata-se acerca de religião. Era uma tradição que eles se baseavam em adorar o Senhor da maneira que tinha aprendido. Então o sábado se tornou um dia sagrado e eles não podiam mudar aquilo. Havia todo um ritual no sábado para poder as coisas acontecerem. Jesus era um homem que quebrava protocolos. Jesus não estava desrespeitando o sábado, mas ele estava manifestando o sentido do sábado. O sábado era um dia específico para comunhão com Deus. As pessoas não podiam fazer nada a não ser ter comunhão com Deus. Jesus estava revelando que a comunhão com Deus passava através dele. Então, para que a gente entenda a ideia de Jesus em nos apresentar esse milagre do Evangelho de João, é que Jesus está querendo revelar para nós que a mentalidade do tradicionalismo e da religiosidade, ela luta contra a mentalidade da cultura da fé. A cultura da fé trabalha na convicção, no amor e no relacionamento com Jesus. A cultura da religião, da religiosidade, ela trabalha com outro contexto. Ela trabalha com dúvida, ela trabalha com esforço próprio. E Jesus estava revelando aqui como que as coisas devem acontecer. Então vamos entender o cenário. Esse homem que havia 38 anos era enfermo, não conseguia andar, encontrou a possibilidade de encontrar o seu milagre num lugar que em Jerusalém se chamava o Tanque de Betesda. Aquele lugar é onde os enfermos iam. Todo mundo da região e das regiões vizinhas enviavam os seus doentes àquele lugar. A grande verdade é que os estudiosos dizem que aquele ambiente, por ter muito enfermo, era um ambiente que fedia, cheirava mal. Porque as pessoas estavam muito doentes, elas estavam em estado terminal muitas vezes. Não havia uma data específica quando o anjo vinha tocar no tanque de Betesda e agitar as águas. Então muitas vezes os doentes eram levados e eles ficavam ali aguardando o tempo do toque do anjo na água. Os familiares iam embora e muitos desses doentes morriam ali onde estavam. Então imagina, eu estou aqui do lado de alguém que enquanto espera o anjo agitar as águas, essa pessoa capota. Cara, eu não tenho tempo de olhar para ele e levar ele em algum lugar, porque vai que o anjo vem. Então as pessoas conviviam com a imundície, as pessoas conviviam com a doença. E o ambiente de doença, ele gera doença. O ambiente de morte, ele só fala sobre morte. Então não havia vida naquele lugar. A única vida era quando o anjo agitava as águas. Então o foco das pessoas não era em Deus, o foco das pessoas era o que Deus está fazendo e aonde Deus está fazendo. Eu quero estar ali, aonde Deus está. Naquele caso, era especificamente naquele tanque, no tanque de Betesda. A mentalidade da religiosidade nas pessoas era muito profunda. Então as pessoas não conseguiam pensar fora da caixa. Elas só conseguiam pensar daquela maneira: eu preciso alcançar o tanque que está em determinado lugar. Eles não tinham como sair dali para buscar algo fora. A graça, através de Jesus, conduz Jesus até aquele ambiente. E quando Jesus chega naquele ambiente, ele não chega carregado de doença ou de enfermidade. Ele chega com a mentalidade do reino, e na mentalidade do reino, ele não vai levar doença, enfermidade, porque essa é uma obra de Satanás. Essa é uma obra do diabo. O diabo deseja deteriorar o seu físico, a sua emoção e a sua vida espiritual. Essa é uma ação demoníaca. Mas o Deus que nós servimos, ele trabalha através da restauração. Ele restaura o homem, ele tira o que mata o homem, ele tira o que está destruindo o homem. Então quando Jesus chega naquele cenário, ele vê o cenário propício para que o Pai manifestasse a sua glória. A grande questão é que a Bíblia diz que Jesus, porque ele era cheio do Espírito, ele se movia em palavra de conhecimento, ele se movia em palavra de sabedoria, e a Bíblia diz que ele olhou para o homem e ele recebeu a revelação de que aquele homem estava ali há 38 anos. Toda a sua vida ele não conseguia andar.
Toda a sua vida ele estava preso a uma condição. O seu tradicionalismo e a sua religiosidade apontavam uma opção: algo material. Se você conseguir tocar naquelas águas, você vai ser curado. Uma coisa é um cego, empurra o cego anda. Ele conseguia cair na água por acaso, mas cairia. Mas e um homem que estava deitado numa esteira, quando o anjo agitava, meu irmão, ninguém iria pensar nele. Então ele nunca iria conseguir chegar até ali. Jesus chega do lado do homem, encontra aquele homem e tem misericórdia e compaixão. E aí ele diz para ele: o que você quer? Você quer ser curado? A resposta daquele homem me surpreende, porque o homem olha para ele e fala: Senhor, eu não tenho quem me leve até o poço. E todas as vezes que o anjo agita as águas, alguém corre antes de mim, eu não consigo chegar no poço. O que a gente consegue extrair de lição desse contexto histórico que Jesus está nos deixando aqui, é que esse homem não entendeu a pergunta, e por não entender a pergunta, ele não conseguiu responder o que era óbvio, o que era natural. Porque se alguém chega para mim perguntando o que é que eu quero, se eu estiver doente, eu vou dizer: eu quero ser curado. Vou para ele perguntando: tem alguma coisa aí que você poderia pensar? Ele foi direto, não houve meio termo. O que você precisa? Você quer ser curado? E o homem então fala: eu não tenho quem me ajude. Em outras palavras, a religiosidade e o tradicionalismo estava atrofiando o coração daquele homem. Porque quando nós vivemos num ambiente de tradicionalismo e de religiosidade, nós não conseguimos olhar fora da caixinha. Nós só conseguimos olhar em cima do que a gente pode, em cima da nossa própria força, em cima do que a gente consegue. E a gente esquece que o Deus que a gente serve é maior do que nós. A gente esquece que o Deus que a gente serve é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu peço, de tudo aquilo que eu penso e de tudo aquilo que eu sinto. A religiosidade faz com que eu queira alcançar o favor de Deus através do meu próprio esforço. Ninguém nunca vai conseguir alcançar o favor através do esforço. Nós nos esforçamos pelo que temos já recebido de Deus, mas não para alcançar algo novo em Deus. Então eu gostaria de chamar a sua atenção, porque a mensagem de Jesus para esse homem é a mensagem de Jesus para nós. Religiosidade é quando o homem tenta alcançar o favor de Deus através do seu próprio esforço. Tradicionalismo é quando eu limito a Deus a agir da maneira que Ele fez no passado e não me abro para o novo. Por que esse homem respondeu a Jesus dessa maneira? Eu não tenho ninguém que me ajude, porque na cabeça dele a única maneira de ser curado era através de alguém pegar na mão dele e conduzi-lo até o poço. Jesus não se limita ao tradicionalismo. Jesus não se limita ao que Ele fez ontem. Ele falou na verdade: se creres em mim, farás as mesmas obras que eu faço, João 14, e ainda farás coisas maiores do que essas, porque eu vou para o Pai, e estou deixando vocês aqui com o meu Espírito. O tradicionalismo limita a nossa mente, e a gente passa a entender que Deus só vai agir daquele jeito. Por que será que tem tanto crente num ambiente mórbido, cheio de enfermidade, ele não consegue sair dali? Um ambiente emocionalmente carregado, ele não consegue sair dali, porque para ele a única solução dele é o tanque de Betesda. Porque para ele a única solução dele é um lugar específico que Deus vai apontar. Deus não se resume a lugar, Deus não se resume a ambientes. Deus é Deus, Ele está em todo lugar, o tempo todo. E Ele está simplesmente dizendo: eu quero arrancar de você a mentalidade tradicionalista. Meu irmão, se Deus agiu na sua vida há 10 anos atrás de uma maneira, se Ele não quiser agir de novo assim,
Abra os seus olhos para viver o novo, porque você pode não experimentar uma nova visitação de Deus, de um sobrenatural, de um milagre, só porque você está preso a mecanismos velhos. Deus não é tradicionalista. Deus é Deus de novidade. Deus faz novas todas as coisas. Às vezes a gente carrega expectativa e a gente quer que Deus faça daquele jeito, então a gente limita o milagre a acontecer na nossa vida, porque a gente condiciona Deus a fazer daquele jeito. E Deus não é um fantoche que tem que fazer do nosso jeito, Ele quer fazer do jeito dele. Então aquele cenário todo era Jesus tirando o foco do homem da desgraça e colocando o foco do homem na verdadeira solução. Jesus estava dizendo: olha para mim, porque eu sou a solução para você. Olha para mim, porque eu tenho o que você precisa. Um homem botou a mão na sua cabeça e orou, glória a Deus, você foi curado. Outro colocou a mão na sua cabeça e não aconteceu nada. Não, então eu tenho que voltar lá com aquele homem, porque aquele homem é o cara do poder. Não. Você precisa tirar os olhos dessa limitação religiosa, tradicionalista, olhar para Jesus. Jesus é quem você precisa. Ele pode mudar a sua realidade, Ele pode transformar a sua realidade, Ele pode te dar um novo rumo. Deus é Deus que escreve a história de maneira renovada. Deus quer renovar a sua vida. Deus deseja trazer coisas novas. Abra mão do velho. Abra mão do velho. Abra mão das coisas velhas. Um outro ponto que a gente entende no cenário desse homem, que ele estava vivendo, experimentando, é que quando Jesus pergunta, não é porque ele não sabe. Quando Jesus pergunta, o objetivo dele é fazer com que a gente pense sobre a nossa situação. A pergunta de Jesus não era saber se o homem queria ser curado. Ora essa, imagina se eu estivesse do lado daquele homem ali, vendo Jesus chegar, conversando com ele. Essa conversa é de bêbado, é de leso. Como assim o senhor está perguntando que 38 anos o cara está aí? Se o senhor sabe que está 38 anos aí, por que o senhor está perguntando se ele quer ser curado? Ele quer ser curado. Então parece uma conversa de bêbado. Só que Jesus sabe trabalhar com a gente, porque a melhor maneira de extrair algo de alguém que ela não sabe como decifrar, não é trazendo a resposta para ela, é trazendo a pergunta certa, para que ela mesma responda. Porque a pergunta de Jesus estava direcionando o homem a entender aonde ele estava naquele momento, e aonde ele deveria chegar, ou aonde ele deveria estar. Então essa perspectiva de Jesus, de abordar através de um questionamento, era para mexer com o homem. E o que me assusta é que aquele homem não sabia exatamente o que ele queria. Ele não sabia o que ele queria. Há 38 anos doente, desde quando nasceu, ele não conseguia dizer: eu quero ser curado, eu quero ser igual a tal pessoa, eu quero ter as minhas pernas móveis, eu quero andar, eu quero correr de novo. Ele não sabia. E por que será que ele não sabia? Porque ele nunca viveu uma vida diferente daquela. Então ele estava indo com a correnteza. Ele ficava ouvindo mimimi aqui, mimimi ali, estava indo com a correnteza, e a vida dele continuava do mesmo jeito. Ele não sabia o que queria, porque ele nunca tinha experimentado algo diferente. E a gente vê Jesus se aproximando dele para levar algo diferente. A gente vê Jesus indo aonde ele estava. Isso é a graça de Deus alcançando o homem para trazer uma novidade, para dizer para ele: existe vida fora desse aquário que você está vivendo, existe vida fora dessa mentalidade que você está vivendo. Deus é maior do que a sua religiosidade. Deus é maior do que a sua experiência maravilhosa de ontem. Deus é maior do que o milagre que você experimentou. O Deus que a gente vive é Deus que faz nova todas as coisas todos os dias. Deus não gosta de ficar lidando com o passado. Deus é Deus de renovação do presente, para nos levar a conquistas maiores no futuro. E quando Deus pergunta a você: o que você quer? Por que esse homem não soube responder? A mesma coisa que a gente às vezes não consegue. Algumas ciências hoje em dia, principalmente ciência que trabalha com a alma, vai dizer o seguinte: é melhor que você não trabalhe a cura em algumas pessoas. É melhor que ela permaneça doente,
porque a cura vai ser pior do que a enfermidade. Rapaz, como assim? O que você está falando, pastor? Porque tem gente que aprendeu a conviver com a doença durante tantos anos, que quando a enfermidade sai dela, ela perde o senso, ela perde o sentido, porque toda a vida dela as coisas aconteciam por causa daquela enfermidade. Ela estava acostumada a levantar de manhã e reclamar, e reclamar, e reclamar. No dia que ela não precisar reclamar mais, ela vai ficar doente. E tem pessoas que morrem quando elas são curadas, não porque a cura é ruim, mas porque ela não conseguiu se libertar da enfermidade da alma. O caso desse homem, que pode ser o caso de muitos de nós, que trazemos para nós moletas, que trazemos para nós cadeiras de rodas, bengalas, e nós não queremos abandonar isso. Por isso que a gente fica preso ao tradicionalismo, porque a gente precisa daquele ritual religioso constante. Eu preciso ir na igreja para o pastor botar a mão na minha cabeça, porque se o pastor botar a mão na minha cabeça, misericórdia, eu vou me arrepiar todinho, e agora o milagre acontece. Pode ser que aconteça, mas não é porque é o pastor, não é porque é o diácono, não é porque é o ministro de louvor, é porque Deus, através de alguém, decidiu tocar você, quando a sua expectativa está nele. Eu não sei se você está entendendo, mas todos nós em algum ponto temos uma muleta religiosa que nos priva de viver o novo com Deus. Então a gente está vivendo com uma mentalidade velha, a gente está vivendo com uma mentalidade retrógrada, uma mentalidade de miséria. E eu preciso dizer para você, para se levantar da cadeira de roda, para se levantar dessa situação que você está, você precisa entender que você não foi criado da maneira que você está vivendo hoje. Você foi criado de maneira perfeita. Você não precisava de bengala, você não precisava de subterfúgios, você não precisava de certas palavras para te animar. Você foi criado perfeito em Deus. Foram as circunstâncias da vida que foram tentando moldar você. Então você tem que tirar os olhos desse tradicionalismo, desse ambiente onde os mortos estão morrendo a cada dia mais. Aliás, os doentes estão morrendo a cada dia mais. E precisa colocar os seus olhos em Jesus e dizer: peraí, Ele é a forma original, e eu quero me moldar à forma original. 12, versículo 2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o Senhor Jesus está dizendo: eu estou chegando até você para te ajudar a enxergar fora da sua caixinha de hoje. Pensa comigo numa outra coisa. Ambiente de morte e de doença é um ambiente que gera medo, gera fobia, gera temor, gera desespero. Só que tem gente que gosta de viver assim. Aquele tipo de pessoa que você chega perto e pergunta: está tudo bem? Pastor, o olho se enche de lágrimas. Tudo bem, a gente passa por dificuldades. Semana que vem está tudo bem? Pastor, você não tem noção, pastor. O vale, o deserto, tudo bem, uma hora ou outra vai vir o vale e o deserto. A minha questão não é o que você está vivendo hoje. A minha questão é se você está disposto a abrir mão disso e dizer: Deus escreveu uma nova história para mim, eu preciso viver o novo dele. Eu não tenho que viver essa desgraça, eu não tenho que viver essa miséria, eu não tenho que viver essa enfermidade, eu não tenho que viver isso. Posicionamento, é posicionamento. Eu quero decidir viver uma coisa nova. Eu quero, Senhor, ter a mente de Cristo. Eu quero viver como Jesus. Eu quero andar no novo. Pensa comigo, porque aquele ambiente de medo gerava mais medo. Ambiente de enfermidade gera mais enfermidade. Ambiente de morte gera mais morte. Então Jesus chega para falar sobre vida, e as pessoas não conseguiam entender o que ele estava falando, porque era uma outra linguagem. Elas não estavam abertas a outra linguagem. Elas estavam focadas no poço. E era sábado quando Jesus curou aquele homem. Ele estava dizendo: eu estou aqui para dizer para você, o tradicionalismo não pode suprir você.
E justamente no meio do seu tradicionalismo e religiosidade, eu quero mostrar para você o quão grande eu sou e o que eu posso fazer por você. Então Jesus olhou para aquele homem sabendo da sua limitação, da sua bagunça interior e emocional, e ele disse: então seja curado, levanta-te e ande. E aquele homem levantou e andou, tomou a sua esteira e foi embora. Depois de 38 anos, o poço não conseguiu fazer por ele o que Jesus fez por aquele homem naquele dia. A sua expectativa precisa estar no lugar certo. A mentalidade da fé, ela não funciona em parceria com a mentalidade do mundo. A mentalidade do mundo é o que o mundo consegue fazer e pensar é assim. A mentalidade do reino não depende de nós. A mentalidade da fé depende de Deus. Abra sua Bíblia comigo, se possível. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A cultura da fé não se baseia no tanque de Betesda, na campanha do cajado de Jacó, nas 7 sextas-feiras do Monte Ungido. A mentalidade, a cultura da fé não se baseia em você subir de joelho as escadarias da catedral, da igreja do centro. A mentalidade da fé é entender que a nossa fé não se baseia em sabedoria humana. Isso é, você pode ser o mais eloquente, o mais entendido cientificamente, a fé não se explica. A fé se apoia e se baseia no poder de Deus. Porque tem coisas que Deus faz que a ciência não explica. Estava Vitória da Conquista, alguns anos atrás, na primeira igreja batista daquela cidade, num culto de sábado de manhã. Era um congresso grande, e naquela manhã eu estava falando sobre como Deus deseja manifestar o céu na terra. E enquanto eu estava falando que Deus podia fazer milagres criativos, uma menina chega até mim arrastando a perna. Estava de calça jeans. Vi que essa perna esquerda dela, a calça jeans, era muito folgada. E veio uma moça com ela e ela falou: a minha perna é mirrada. Era muito fina, não tinha músculo, só tinha pele praticamente cobrindo. Não tinha força, muito fina, e o pé dela era torto. E ela falou: o que você falou aqui serve para mim? Eu tenho 2 opções em dizer: se você tivesse uma dor de cabeça, a gente até investiria orando. Ou dizer: sim, o que eu acabei de pregar não é só para dor de cabeça, é para tudo. Porque o Deus que cura uma dor de cabeça é o Deus que cura um câncer. O Deus que resolve uma questão de AIDS é um Deus que faz uma perna crescer, como a gente acabou de ouvir aqui, e alinha a coluna, coloca as coisas em ordem. E eu chamei mais 2 meninas para orar por aquela jovem. E nós começamos a orar. Já suo muito. E naquela manhã eu estava suado, suei. Bahia, né, meu irmão? Segura a onda aí. Sabe que Vitória da Conquista é um pouquinho mais fresco. Mas começamos a orar. E ouvir a ação de Deus operando nas pernas daquela menina. O que é uma calça folgada começar a se encher, como se tivesse uma mangueirinha que estivesse ali empacotando carne, músculo, tecidos, tendões. Eu não estava acreditando, porque isso nunca aconteceu antes comigo, e nunca aconteceu depois, foi aquela vez. O pé da menina voltando ao normal, aquilo que era assim, meu irmão, fazendo assim, os dedos voltando ao normal, uma coisa linda de ver. Eu não conseguia mais nem orar, só chorava. Quando de repente, ela saiu correndo para o banheiro. Ela chegou até a mim arrastando a perna e saiu de lá andando normal, correndo, e as meninas foram no banheiro. Parece que ela tirou a roupa ali para poder mostrar como estava a perna. Voltou rindo
rindo igual uma criança, gargalhando alto. Quando ela chegou diante de mim, ela falou: pastor, você não acredita, o que você falou aconteceu comigo. Olha o meu pé. Tirou o sapato, começou a fazer assim, o pé dela estava perfeito. Ela estava tão emocionada, mas tão emocionada, que ela perdeu o senso. Ela falou: olha aqui, pastor, pega aqui. Eu falei: não, querida, deixa as meninas pegarem para ver. As meninas pegaram lá e viram que realmente, elas falaram assim: pastor, nós fomos no banheiro e nós vimos, ela recebeu uma perna nova, os músculos voltaram, a força foi recobrada. A mentalidade da fé, a cultura da fé diz que tudo é possível em Deus. Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode. Não limite a Deus, não limite a Deus, não limite a Deus. Deus pode, Deus pode. Saia da caixinha, saia do aquário, saia do aquário. Deus é poderoso e a nossa fé não se baseia em sabedoria de homem. A nossa fé se baseia no poder de Deus. Existem linhas teológicas diversas, mas antes de pregar essa mensagem, eu preparo a mensagem de uma maneira diferente. Eu preparo durante o dia. Então eu leio, e depois que eu leio, eu começo a organizar na minha cabeça os pontos. Eu vou vendo os pontos, o caminho que eu tenho que ir. Começo aqui, tenho que terminar aqui, e o Espírito Santo vai arrumando na minha cabeça, no computador. E chegou a noite, eu falei: Senhor, tem mais alguma coisa que o Senhor quer que eu fale? E naquela noite eu tive um sonho, e o Senhor me apareceu no sonho. Eu não vi o rosto, mas Ele começou a falar, ia falar, ia falar. E Ele estava dizendo assim: quando você for falar, não dê tanta ênfase a esse ponto como o ponto principal, mas fale sobre isso aqui. E o que eu estou falando para você é o que o Senhor me falou à noite. Quem sabe eu fosse tomar um outro rumo, e graças a Deus eu perguntei ao Senhor: o que o Senhor quer que eu fale exatamente? Tem mais alguma coisa? E uma das coisas que o Senhor me mostrou é que existem pessoas que nos dias de hoje se limitam e baseiam a sua fé em sabedoria humana. Nós estamos numa era, quem sabe a era mais informativa que nós já vivemos. E a gente já entende que hoje o problema não é a falta de alguma coisa, é o excesso das coisas. A hora que você quer, você aperta um botão e você tem, O cérebro não está conseguindo dar conta, então está dando tilt. Daqui a pouco a gente vai ter gente louca no meio da rua, pelo excesso de informação. Então pessoas estão ficando loucas, literalmente. E é tanta informação que as pessoas saem na rua: uau, mas tá, e aí, o que é que eu vou fazer? Então existe a informação teórica, mas nós não temos o que chamamos de prática. Cultura não se constrói com o quanto a gente fala, cultura se estabelece com o quanto a gente vive. Cultura não tem a ver com conceitos teóricos, cultura tem a ver com o costume que a gente vive. Nós estamos falando nessa mensagem sobre a cultura da fé. Então a cultura da fé deve nos levar a praticar e andar em fé dentro daquilo que a gente está falando aqui. Então tem que acontecer. Se Jesus falou que é possível, então precisa acontecer. E o que é que eu tenho que fazer para isso então, pastor? Você só tem que crer, você tem que dar passo. Mas vamos trabalhar isso aqui. Eu poderia falar com vocês com eloquência sobre amor e sobre um monte de coisa, mas o que eu falo não me torna. O meu discurso não forma o que eu sou. Posso falar bem e posso estudar muito e trazer a informação correta, mas não quer dizer que eu seja o que eu estou pregando. Porque não é o muito falar, é o quanto eu pratico, é o quanto eu vivo. Quando a gente prega, o que a gente está experimentando com Deus e praticando como uma cultura, o que a gente fala emana poder. É como aconteceu com Jesus, quando aquela mulher do fluxo de sangue chega diante dele, toca, e a multidão estava pressionando e comprimindo, e ele pergunta: quem me tocou? Como assim quem te tocou? Porque de mim saiu virtude. Então Jesus sentiu que naquele momento a ação daquela mulher extraiu dele virtude, isso é, a unção. Deixa eu te explicar sobre isso. Papagaio
repete o que o homem fala, mas ele vai continuar sendo papagaio. Eu posso saber os versículos de cor e decorado, e falar, e falar, e falar. Eu posso acordar todos os dias de manhã, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, eu sou abençoado. Eu posso me olhar na frente do espelho e dizer: eu tenho cabelo, eu sou lindo, Jesus me ama, eu tenho tanquinho. Eu posso falar o que eu quiser. Isso não quer dizer que o que eu falo me transforma, porque senão os papagaios seriam humanos. Aí a gente teria a verdadeira teoria da evolução, papagaios se transformando em seres humanos, porque eles falam igual a gente, eles repetem o que a gente fala. Pastor, o que você está falando? A gente não deve repetir. Não, a repetição, a declaração tem o seu lugar, mas não a declaração para gerar quem nós somos, a declaração como consequência de quem nós somos. Deixa eu ler para você 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então a ação que Paulo está dizendo sobre sermos uma igreja que profetiza e declara o que nós cremos é extremamente importante. Mas nós não podemos ser uma igreja papagaio que fala e não demonstra. Nós não podemos ser uma igreja que fala de um determinado ponto e a gente não tem nada para mostrar. Isso chama produto enganoso, propaganda enganosa. O evangelho não é uma propaganda enganosa. Por isso que você não vê Jesus falando muito, mas você vê Jesus colocando as mãos sobre os enfermos e curando. Você não vê Jesus falando muito sobre teoria, mas você vê Jesus olhando e dizendo: olhos abram, ouvidos abram. Então, o que importa não é o quanto eu falo ou declaro, o mais importante é o quanto eu pratico. O quanto eu pratico, o quanto eu me movo nisso, o quanto eu faço com relação a isso. Eu lembro que eu estava no México, numa viagem missionária, bem especial aquela viagem. Foi eu e a Anne estava grávida do Daniel, não aguentava comer nada, vomitava com tudo. E nessa manhã ela ficou no hotel e eu fui sozinho para a igreja. E era uma manhã que tinha uma fila muito grande para orar. E eu falei assim: Senhor, hoje eu não estou muito legal da fé. Eu orei pela minha esposa não foi curada do vômito, é que o Daniel não está deixando ela parar. Mas eu falei assim: coloca as coisas mais fáceis para eu orar. E aí eu fui orar, eu olhei para uma moça assim, que parecia perfeita. Essa aí deve estar uma unhazinha encravada ali, que é só a gente orar e mandar ela cortar que resolve. E eu olhei para ela e falei assim: qual é o seu problema? E ela ficou olhando assim para mim: que tienes? Que tienes, hermano? Hables, por favor, por Deus. Aí eu olhei para ela assim, ela não falou nada. Falei: louca não é, porque não parece ser, está tudo certo. Aí o pastor que estava do lado falou: não, ela é surda. Eu digo: oh, Senhor, por quê? Preste atenção. A única coisa que eu pensei naquele momento foi: Senhor, mas nós estamos falando aqui que o Senhor cura não só dor de cabeça e um encravado, o Senhor cura todas as coisas. Daquela manhã, aquela menina que tinha 27 anos de idade, ela era surda de nascença, nunca chegou a ouvir uma gota de voz de nada. Ela disse que o ouvido dela começou a queimar depois que ela testemunhou. Aquela menina aprendeu a falar naquela manhã, porque ela nunca tinha falado, e ela começou a gritar. É lindo você ver um surdo verdadeiramente sendo curado, porque o barulho, ela colocava a mão no ouvido e gritava um ruído. E aí ela começou a levantar a mão, caiu de joelho e começou a chorar e chorar e chorar. E ela aprendeu a falar, e os pastores conversando, tentando extrair as coisas dela. 27 anos nunca tinha ouvido, naquela manhã ela ouviu. Porque a nossa fé, aleluia, aleluia. Porque a nossa fé não deve se basear em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você é cristão?
você crê em Jesus, você tem o Espírito Santo em você, você deve crer que o Deus que está dentro de você é poderoso o suficiente para fazer qualquer coisa através das suas mãos, para agir, para recursos, para cura, para restauração, seja o que for. O Deus que você serve é um Deus poderoso que gera qualquer tipo de transformação. Eu já vi pessoas sendo curadas de câncer. Câncer no pâncreas, que é um dos mais violentos. A pessoa está aqui, ela não está sentindo nada, está com aquela enfermidade dentro dela. A mão do Senhor vem sobre ela. Quando a mão do Senhor se levanta, as células fizeram assim, ó, se alinharam, restauraram o câncer, restauraram a saúde, destruíram o câncer, e a pessoa começa a ficar. Eu vi com os meus olhos. Eu vi uma criança aqui em Londrina, assim que a gente chegou, que a gente foi orar numa igreja aqui em cima. O rosto do menino parecia era uma pele grossa, como se fosse uma sarna, um negócio esquisito. Tinha 2 ou 3 meses de idade a criança. E eu vi com esses olhos, tinha mais 2 pessoas comigo, saindo a pele doente instantaneamente e vindo a pele boa instantaneamente diante de Deus que está aqui nos vendo. A minha pergunta é: acaso há algo demasiadamente grande que Deus não possa fazer? Se você tiver uma muleta hoje, esperando o anjo agitar as águas, quem sabe você precisa de 38 anos esperando a oportunidade de alguém que te leve. Mas se você entender que Jesus não apenas está do seu lado, Ele hoje está dentro de você. Isso é o tanque de Betesda, está à sua disposição o tempo todo. E o anjo não vem de tempos em tempos, o anjo agita as águas todos os dias. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sai desse aquário de desgraça. Para de ficar conversando sobre as enfermidades, para de ficar falando sobre limitações. Olha para Jesus e anda na identidade original. Você não foi gerado ou criado do jeito que você está hoje. Você tem um padrão, e o padrão é perfeição, através do Espírito Santo, gerando vida, gerando inteligência, gerando saúde em você. Aleluia. Shaka tarabade kalevosoka. Deus é poderoso, aleluia. E pastor, como que se constrói a cultura da fé? Cada um de nós temos uma cultura familiar. O que os nossos pais nos ensinaram gerou uma cultura nacional, regional, municipal. Cada um de nós carregamos o que chamamos de uma cultura. A questão toda é que Jesus está vindo até nós dizendo: eu não estou muito preocupado com a sua cultura, porque a sua cultura é nociva a você. Como é que é? A sua cultura é nociva a você. Eu estou trazendo para você uma nova cultura, que é a cultura do reino. Então não tem problema com a sua cultura, desde que ela não fique tentando defender ou bloquear a mentalidade do reino. O que o Senhor está dizendo para nós hoje é: esteja aberto a gerar uma nova cultura em sua vida. Você não andava, você estava assim. Você tem que sair daqui da igreja hoje com a sua esteira, carregando nos ombros e andando com as suas próprias pernas. E não me importa se você estava 40 anos com essa condição, o Jesus que está aqui hoje está dizendo: você é livre, você é livre, você é livre. E o padrão é Ele. Então deixa eu te explicar como que isso acontece de maneira prática, que eu prometi que a série seria prática. Então deixa eu te explicar como que isso acontece. Primeiro nós temos que nos expor ao que Deus deseja fazer. Deixa eu ler para você aqui um outro texto. Se você puder ler comigo, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 a 15. Abre aí.
E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. A cultura da fé, como qualquer outra cultura, precisa ser natural. Começa com o nosso relacionamento com Deus. A maneira como você vê Deus é a maneira como você vai manifestar Deus. Se você vê um Deus que está só interessado em destruir você, você não vai conseguir liberar restauração, só destruição, juízo e peso. Mas se você olha para Deus e entende que tudo que Ele fala nas Escrituras está à sua disposição, então você diz: eu posso pedir, porque Ele já falou para mim, e se eu pedir, vai acontecer. Por que às vezes a gente pede e não acontece? Por um outro motivo. Ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então a gente já entende que fé não é um pensamento positivo. Fé é a convicção naquilo que Deus fala. Se eu acredito, Fábio, naquilo que Deus fala, e eu sei que Ele falou, e eu sei que Ele é poderoso, a minha fé, quando eu liberar, vai manifestar. Então eu preciso entender, não é o que eu quero, é o que Deus quer. E quando eu alinho o meu desejo com o desejo de Deus, eu peço qualquer coisa e Deus faz. Então você tem uma Bíblia repleta de promessas. E a grande tristeza é que a maioria de nós tem 5, 6, 7 Bíblias, fora a online, e a gente não lê, porque a gente não consegue ler, porque parece que tem um espírito das trevas que nos priva de conhecer a verdade, porque é conhecendo a verdade que nós somos libertos. Sabe por que muitos cristãos vivem em derrota? Porque eles não conhecem o Deus que eles servem, eles não sabem o que Deus fala sobre cada situação. Leia a Bíblia, se aprofunde, estude, seja esmerado em conhecer a palavra. Eu me admiro de pessoas que conhecem todos os times de futebol do Brasil e do mundo, e sabe quantos gols, quanto falta, quantos pontos, mas na hora da palavra, você vai ganhar uma bola de presente, mas quando pedir alguma coisa a Deus, dificilmente vai acontecer. Porque você não está em conformidade com a palavra. Você não está andando em conformidade com a palavra. O que é que o Senhor está nos ensinando hoje? A prática da fé precisa se basear no exemplo de Jesus. A cultura da fé precisa ser a vida de Jesus vivida de maneira natural em nós. Você não vai lembrar do dia que você nasceu, provavelmente não. Mas você já deve saber como que acontece com os bebês, né? Os bebês nascem, o médico, não sei porque que raios eles fazem isso, eles pegam a criança, não sei se é só nos filmes, né? Que eu não consegui estar no parto, que eu desmaiei, quase desmaiei, fiquei fora assim. Pegou a criança, bota assim, de cabeça para baixo e dá uma palmada. Por que ele dá a palmada na criança? Dizem que já que o pai vai ser frouxo com você, o médico já começa dizendo: a vida não é fácil não, e já dá aquela palmada. Mas enfim, a palmada é dada e a criança faz o quê? Dá aquele grito. E por que a criança grita? Porque ela ativou o pulmão. O pulmão jogou oxigênio para o cérebro. O cérebro entendeu: eu preciso do pulmão trabalhando. O coração começa a agir, liberando oxigênio através das correntes sanguíneas até o cérebro. E agora, você como criança, levou a palmada e chorou uma vez só e respirou uma vez só ali, e ninguém ficou do seu lado dizendo: menino, respira. Ô menino, tu está ficando roxo. Ou você vai ficar: ai, pastor do céu, pelo amor de Deus, o senhor nem me lembrou que eu tinha que respirar. Eu até notei mesmo que você estava ficando meio azulado aí. Eu não lembro você, nem você se lembra de que você tem que respirar. E por que você respira? Porque se tornou um estímulo natural. Comida, quando a gente come, está no escuro, porque já fui para a África, comi no escuro. Eu nunca errei a minha boca botando comida na orelha, botando comida no olho. A mão vai direitinho, já sabe, vai aqui na boca. Se a gente tiver com tosse e cola, ela vai aqui atrás assim, ó, e consegue.
ela encontra o caminho. Sabe por quê? Porque é natural que a comida deve ir para a boca. O nosso cérebro aprendeu sobre isso, e aí ele trabalha em nosso favor. O que eu quero dizer para você é: a prática constante de uma determinada coisa vai gerar um costume, vai gerar o que a gente chama de cultura. Então não adianta nada a gente vir para a igreja e se sentar e ficar ouvindo como que é a cultura do reino, mas a gente volta para casa e a gente vive as mesmas mazelas, reclamando do mesmo jeito. O que Deus está dizendo para nós é: creia no que você está ouvindo e chegue em casa e pratique. E quando você estiver exposto a uma situação, pratique, e naquela situação pratique de novo, até que se torne natural para você. Tem que ser natural. A gente tem que parar na rua quando tiver alguém doente e orar, porque a gente crê que Jesus nos enviou ali como instrumentos. A gente tem que ter uma palavra para falar da parte de Deus para alguém, porque a gente crê que Jesus nos ensinou dessa maneira. Pratica e pratica e pratica até que aconteça. Por que a gente não consegue, pastor, viver essa cultura? Que a gente não consegue praticar? Eu tenho uma ideia. Por que a gente não consegue praticar? Porque a gente está muito focado no tanque de Betesda, na maneira tradicionalista que Deus fazia. Eu sinto saudade do tempo do hotel. Eu não sinto. Quando a gente estava lá no hotel, porque quem carregava os instrumentos era quem? Quem tinha que pregar, levantar oferta, fazer de tudo era quem? Tinha que varrer o lugar, chegar antes, sair por último. Muito bonito ter saudade do tempo do hotel, se não fazia nada. Saudosismo, meu Deus, naquela época a gente sentava ao redor do violão, na fogueira, e as coisas, por que não estão acontecendo hoje? A culpa de quem? É culpa de quem? O anjo que não veio, alguém que não segurou na minha mão. Para de usar muletas. Entenda que o que você precisa está dentro de você. Entenda que o que você precisa não está do seu lado, está dentro de você. Chama-se Jesus, e se Ele está dentro de você, Ele é a resposta e a solução do que você precisa. Pratique a palavra. Então vamos lá. O que a gente vai fazer de maneira prática hoje à noite aqui? Você deve ter algo no seu coração que você fala: Senhor, eu estou precisando que o negócio aconteça. Senhor, eu estou precisando manifestar a minha fé. Eu falei que Deus vai liberar sinais, prodígios e maravilhas. Provavelmente a gente vai ficar junho e julho inteiro falando sobre esse tema, até que a gente possa entender que não é o muito falar, mas quando a igreja começar a praticar, as coisas vão ser naturais. Nós queremos ver a manifestação, porque nós estamos no corpo de Cristo, e o corpo de Cristo faz isso. Primeira coisa que você precisa para ter a cultura da fé: crer na palavra. Creia na palavra. A minha pergunta é: quantos têm uma situação que diz: pastor, isso aqui é uma situação que eu preciso de fato que seja organizada? Deixa eu explicar para você. Tem coisas que a gente quer que não é da vontade de Deus. Deus não tem que fazer o que não é a vontade dele. Então entenda, se o que você quer está alinhado com a palavra, você precisa ter uma palavra. Tem coisas que Deus vai fazer porque Ele está vendo que a gente está em apuros até o pescoço. Ele vai lá e vai resolver. Então vamos lá. O que é que você precisa hoje? Pensa comigo. O que é que você precisa hoje? O que é que você precisa hoje? Estou falando de um Deus que pode fazer qualquer coisa, e estou liberando essa palavra aqui. Vai acontecer. O que você precisa hoje? Alguns mais fé, outros ousadia, outros finanças, outros casamentos, seja lá o que for. Filhos, ministério, emoções, cura física, dons espirituais. O que é que você quer? Preste atenção, quando Jesus pergunta de maneira direta, responda de maneira direta. O que é que você quer então, Jeová? Quando eu nasci, eu senti, não, eu quero isso. Eu estou precisando disso. A minha segunda pergunta para você é: qual é a palavra que respalda você sobre isso? Pastor, há 10 anos eu recebi uma palavra de Deus. Essa palavra me acompanha até hoje. Abra sua Bíblia e pegue essa palavra. Pegue agora. Pastor,
Deus me deu uma palavra essa semana sobre essa situação. Pegue essa palavra, leia essa palavra. Pega agora o que você carrega com você. Um versículo que é o versículo da sua vida, ou um versículo que Deus tem te dado para essa situação. Porque não adianta de nada pedir a Deus, mas não ter o processo completo. Eu estou orando e dizendo: Senhor, eu só estou te pedindo porque o Senhor falou na tua palavra que isso aqui iria acontecer, que isso aqui é possível. Então, se o Senhor falou, está aqui na tua palavra, faz com que essa palavra se materialize. E aí você ora em cima da palavra, porque fé não é o pensamento positivo, fé é a convicção naquilo que Deus está falando com você. De repente alguém vai dizer assim: pastor, eu quero que a minha família se converta. A palavra diz que creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pega a palavra, meu irmão, agora. Se você crer, você vai fazer esse teste comigo agora. Vai ler ela e vai dizer: é isso aqui, Senhor, me aposto. Essa é a tua vontade para mim. Então comece a ler. Eu estou te dando 1 minuto, 1 minuto e meio para você ler. Pega a palavra, leia essa palavra, deixa ela descer ao seu espírito, relembre essa palavra. Sobrenatural. Pega essa palavra, leia, relembre, rumine. Quando você sentir que ela está no teu espírito, você vai ficar de pé. Você vai ficar de pé. Sobrenatural. E agora você vai começar a orar e profetizar essa palavra, vendo a sua situação. Preste atenção, não é o tanque de Betesda, é o Cristo que já está dentro de você. Ele é a chave para abrir essa porta. E entenda que o que Deus faz não é para manter você onde você está, mas é para alinhar você com a cultura dele. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Vamos começar a declarar ao Senhor: sim, eu creio em ti. Agarre-se a essa palavra, porque Ele está perguntando a você o que você quer. Sinais surgirão essa semana, nas próximas 2 semanas você terá retorno do que está sendo liberado nesse dia. Eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu creio que Deus está trazendo alinhamento na sua fé, no seu posicionamento, na sua maneira de desenvolver cultura. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir. O seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e que há de vir, aquele que era e há de vir. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de... Mais uma vez, aquele que era e há de vir. Aquele que era e há de vir. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagre. Vamos declarar mais uma vez: aquele que era e há de vir,
atenção, preste atenção. O Senhor está liberando coisas no reino do Espírito, e Ele está dizendo: começa com a sua fé. O medo é inimigo de Deus, porque o medo é gerado pelo diabo, e o medo é a ausência ou a diminuição do amor. A diminuição do amor gera falta de confiança, e o Senhor está dizendo hoje para nós: não tenha medo, confie nele tão somente. Não tenha medo, confie nele tão somente. Eu creio que Deus está querendo nos encher de coragem e ousadia hoje. Eu creio que Deus quer nos fazer seus discípulos, a ponto de sairmos pelas ruas, nas situações que a gente precisa resolver. Antes de fazer, nós não vamos só declarar como papagaios, nós vamos declarar o que já nasceu no nosso espírito, porque a gente já está se movendo naquilo. Então nós vamos declarar mais uma vez: Deus de milagres, Deus de milagres, até que a gente entenda que o Pai está liberando algo aqui. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Mais uma vez, sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Só as vozes, só a igreja declarando: sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Olha o que nós vamos fazer. A Santa Ceia é o convite de Deus à sua mesa, onde a gente vem até a sua mesa e Ele diz: eu quero te trazer ao lugar da provisão, eu quero te levar ao lugar do descanso. A Santa Ceia é o lugar onde nós renovamos o nosso voto com Ele. A Santa Ceia é o momento onde a gente testifica de que somos parte dEle. E nessa noite nós vamos selar essa mensagem e o milagre que já foi liberado para você, ceando diante do Senhor como um ato profético, dizendo: Senhor, eu aceito a Tua provisão do perdão dos meus pecados, eu aceito a Tua provisão da cura das minhas emoções e da resolução do que eu preciso hoje. Então você vai sair aqui pelo meio, você vai pegar os elementos.